Noite. Eu sempre faço isso, vou repetir. Graça e paz, queridos, boa noite. Amém. Aleluia, que bom que você está aqui essa noite, né? Nós estamos em um lugar de novos começos, é um lugar onde milagres acontecem, onde o Senhor ordena a sua bênção, né? Estamos reunidos para engrandecer o nome do Senhor e certamente aqui é um lugar de milagres, amém? Deus não iria reunir o seu povo em um lugar se não tivesse milagres, prosperidade, né? Deus ele deseja de fato se movimentar em nosso meio, né? O Espírito estar livre essa noite. Então fica pronto, esteja com o teu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas eu gostaria que você ficasse de pé, gostaria que nós pudéssemos render graças ao Senhor, amém? Entenda que nós estamos em um culto, nós viemos cultuar o Senhor, mas isso não é o culto a Deus na igreja, ele não deve ser algo mecânico, algo, aquele padrão, as pessoas chegam para a igreja, parece que é só para sentar, ouvir alguém, depois sai, não. Queridos, aqui é um ambiente de milagres. Deus pode nesse momento te alcançar a tua vida, Deus pode nesse momento, através de um louvor, já transformar, dar respostas que você esperava que o ministro fosse te dar, mas no louvor você já pode ter sido alcançado, Deus já pode ter alcançado vidas nessa noite, você nem sabe, aleluia, aleluia, e a palavra diz que nós temos acesso ao nosso Pai, amém? Você não precisa esperar que o ministro suba aqui para que você comece a falar com o seu Pai. A palavra diz que nós temos livre acesso, aquilo que nos impedia já foi quebrado, nós não temos mais privações referentes ao nosso Deus, nós podemos acessar, chegar diante do trono da graça, falar com o nosso Pai, dizer os nossos anseios. Queridos, Deus ele deseja ouvir, Deus ele deseja que você fale com Ele, aleluia. Eu gostaria que você nesse momento você pudesse orar um pouco. Se você é batizado no Espírito Santo, você poderia orar em línguas. Se você ainda não é, comece a lançar palavras ao teu Pai, render graças, né? Cultuar a Deus mesmo, aleluia. Nós te rendemos graças, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, por aquilo que tu és, Senhor, em nossas vidas. Nós reconhecemos que a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, a tua graça nos alcançou, a tua bondade, Senhor, nos alcançou. Tu és um Deus de fidelidade, Pai, a tua palavra, ela nunca volta vazia. Obrigado, Senhor, porque um dia essa palavra nos alcançou, ela nos libertou de nós mesmos, Senhor. A tua palavra diz que você nos amou quando ainda éramos pecadores, mas hoje vivemos na nova aliança, Pai, justificados através do sacrifício de Jesus. Nós temos paz com Deus, aleluia. Senhor, nós te rendemos graças porque você entregou o melhor, tu entregou o que tinha de melhor, Pai. A tua palavra diz que você deu por amor a nós, o teu Filho. Nós te rendemos graças, Jesus, por tamanho sacrifício naquela cruz e dizemos que tu és bem-vindo em nosso meio, Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado porque você veio à terra para nos mostrar como andar, como viver em plenitude de vida. Obrigado porque nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, o Espírito da promessa, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia para toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, que prazer nós temos em saber que nós somos templos e moradas do Espírito. Espírito Santo, prepara o bom solo do nosso coração para receber a palavra essa noite. Que os meus irmãos estejam desejosos de receber mais de Ti, de compreender a importância, Senhor, de sermos generosos, de sermos abençoadores, de sermos canais de bênçãos para os nossos irmãos. Obrigado, Jesus, pela Tua igreja triunfante nessa terra. Obrigado porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a Tua igreja, mas a Tua igreja ela vai continuar sendo forte e ativa. Obrigado, Pai, pelas promessas que Tu tens para cada um que está aqui. Obrigado porque nenhuma palavra que Tu lançou sobre nossas vidas voltará vazia, mas ela irá cumprir, Pai, aquilo que foi proposto. Te rendo graças, Senhor, porque nós reconhecemos a Tua bondade que se manifesta desde o acordar até o dormir. Nós podemos ver a Tua bondade nas pequenas coisas e também nas grandes. Desde um respirar, desde um acordar, desde ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para a escola, ter os nossos pais. Obrigado, Senhor, nós podemos ver a Tua fidelidade se manifestando em nossas vidas. A Tua multiforme que tem operado no meio da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós somos prósperos, nós somos abençoados,
Aleluia. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mas a versão verdadeira diz: de nada sentirei falta. Aleluia. De nada terei falta. Talvez nós não temos, queridos, tudo aquilo que nós queríamos ter, mas você não vai sentir falta de nada. Aleluia, porque Deus é a tua provisão. Porque Deus é a tua provisão. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia, Deus é aquele que chega na hora certa. Aleluia, na hora certa, quando precisamos, a sua bondade se manifesta, a tua graça se manifesta sobre nossas vidas. Nós não precisamos ficar temerosos, nós não precisamos ficar nervosos. Como vai ser, Senhor, o dia de amanhã? Queridos, já deu tudo certo, porque Deus está no nosso amanhã. Já deu tudo certo, porque Ele já está lá. E você não precisa se preocupar em como vai ser. Você precisa apenas confiar e descansar em Deus. O crente, queridos, ele descansa em Deus. A resposta do crente para Deus é descansar, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não dorme. Aleluia, a palavra diz que Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. Aleluia, aleluia. Nós temos visitante essa noite aqui? Temos alguém que está visitando? Amém, temos vários visitantes. Aleluia, aleluia. Eu espero que Deus ele possa te alcançar essa noite, você que está nos visitando. Sabe que Deus ele te trouxe aqui com um propósito. Deus ele quer alcançar a sua vida e talvez você pense que você recebeu um convite natural de alguém, mas foi o próprio Deus que te trouxe essa noite para te mostrar de fato como a fidelidade dele se manifesta na sua vida. Amém? Você pode sentar. Aleluia. Pedir para o louvor sentar também. Obrigado, pessoal. Você está bem? Aleluia. Em plena quinta-feira, né? Glória a Deus por mais uma quinta-feira que Deus nos permite vivenciar. Isso mostra também a fidelidade dele, amém? Como eu disse, nós podemos reconhecer a fidelidade de Deus em todos os momentos. Glória a Deus pelo dia de hoje, amém? Queridos, nós estamos nas nossas super quintas, né, com o tema desse mês, prosperidade bíblica. E se você não veio às outras quintas-feiras, eu quero te incentivar a depois ir no nosso canal, no Verbo da Vida Araripina, Verbo Araripina, no YouTube, e assistir às ministrações, né, os ministros que vieram aqui nessas quinta-feiras, trouxeram palavras poderosas, né? Nós tivemos Josi na primeira quinta-feira, falando sobre a importância de ter uma mentalidade próspera, né, de ter uma mente próspera, e a importância de alinharmos fé com ação. Também tivemos depois, na outra quinta-feira, Felipe, falando sobre a importância de permanecermos fiéis à palavra de Deus. Ele falou que quando nós somos fiéis à palavra, quando nós cumprimos, né, a palavra de Deus, não tem como não colher os frutos dessa palavra, amém? E por fim, quinta-feira nós tivemos a nossa irmã Karina, né, Ana Karina, que nos abençoou com uma palavra poderosa sobre mordomia, né? Ela disse que nós precisamos aprender a guardar, preservar, planejar. Ela nos ensinou como administrar as nossas finanças, nos falou sobre o princípio da mordomia, né, sobre sermos apenas servos que estão administrando o dinheiro não é nosso, é do nosso Senhor, mas Ele nos permitiu administrar esse dinheiro aqui, então nós precisamos fazer isso com excelência, amém? E essa noite, enquanto eu estudava, pedi ao Senhor direções sobre o que falar, né, o pessoal da comunicação, da gestão de culto, me perguntou qual seria o tema dessa noite, e eu passei para eles o tema, a bênção de ser um abençoador. Aleluia. Sabe que existe uma bênção em ser abençoador? Sabe que Deus ele te deu recursos, né? Ele te fez alguém abençoado para que você se torne um abençoador? Sabe que nós não somos represas, mas nós somos rios. Você não pode guardar aquilo que Deus colocou na sua vida, mas você tem que haver no seu coração, né, uma intencionalidade de ser generoso. Amém? A generosidade, ela move o coração de Deus. Quando Ele vê os seus filhos entendendo o que é a generosidade, Deus ele vai desejar também transbordar a sua graça, transbordar de todas as formas na sua vida e na minha vida. Amém? Aleluia. E como eu falava, né, os irmãos que passaram aqui, eles ministraram sobre prosperidade, e certamente você aprendeu que prosperidade, o significado de prosperidade é ter uma boa jornada, é ser bem-sucedido, é ter a ausência de necessidades, né? Então, resumindo, prosperidade é você ter tudo aquilo para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Prosperidade é isso, é você não ter falta de nada, né? Talvez você não tenha tudo o que você queira, mas você já tem tudo o que você precisa em Deus, amém? Então, prosperidade, como eu disse, é ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém? Abre lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1.
antes de entendermos por que nós precisamos ser abençoadores, eu quero te mostrar que você já é abençoado, amém? Você precisa ter a consciência de que você é um canal das bênçãos de Deus, amém? Diga, eu sou um canal das bênçãos de Deus, aleluia. Eu vou mexer com você essa noite, amém? Nós vamos ler alguns capítulos aqui da Bíblia, alguns versículos, dentro desse tempo que nós temos, que está correndo bastante, meu Deus. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver a história de Abraão, vamos iniciar por Abraão, né? A palavra fala em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1, vai contar a história de Abraão, e a Bíblia diz o seguinte: Ora, disse o Senhor Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E ele diz: sê tu uma bênção. Repita comigo: sê tu uma bênção. Amém. E ele continua dizendo: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Então veja como é interessante, queridos, aqui dentro desse contexto, a Bíblia diz que Abrão, né, ele morava com a sua família na cidade de Ur, que depois vai ser conhecida como Ur dos Caldeus, e o seu pai, que era Terá, ele adorava outros deuses, né? Aquele povo vivia em adoração, uma cultura totalmente diferente dos princípios do Senhor, e a Bíblia diz então que Deus chama Abrão, e ele diz: você precisa sair da sua terra, você precisa sair da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou fazer de você uma grande nação, e não simplesmente isso, mas eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, mas tem um motivo também: você precisa ser uma bênção. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que Deus, para ele revelar um plano, ou ele revelar algo para Abrão, ele precisou tirar Abrão de um lugar, ele precisou tirar Abrão do meio da parentela dele. É interessante que todas as vezes que Deus ele deseja nos abençoar, queridos, ele vai fazer com que rompamos com algumas coisas, porque de fato, se Abrão ele continuasse no meio da sua parentela, no meio dos seus pais, dos seus parentes, certamente quando nós estamos inseridos em um meio, né, com tradições ou culturas diferentes, nós tendemos a seguir essas tradições. Então certamente Abrão, crescendo naquele meio, ele ia também seguir a adorar aos deuses dos seus pais. Mas a palavra diz então que Deus pede para que ele saia daquele meio, e Deus promete, né, faz promessas a ele, diz que ele seria uma grande nação, que ele teria o seu nome engrandecido, que ele seria abençoado, e ele diz: você precisa se tornar uma bênção. E ele continua dizendo, né, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Sabe que quando Deus ele chama alguém, ele não chama alguém apenas para ser abençoado, mas ele chama alguém também para se tornar uma bênção. Quando Deus ele te chamou, queridos, para a maravilhosa luz, ele não te chamou apenas para ser abençoado, mas ele quer te usar como um canal de bênção para outras pessoas. Aleluia. Então você precisa entender que não apenas ser abençoado é muito bom, mas melhor ainda é saber que nós podemos ser usados para abençoar outras pessoas, que nós podemos ser usados por Deus para sermos instrumentos, para abençoar, para sermos resposta de Deus para outras pessoas, para sermos respostas de oração para outras pessoas, amém? Para sermos mensageiros da palavra, não apenas através da palavra, mas também em ações, amém? Aleluia. Agora abre comigo lá em Gálatas 3,13. A palavra diz, né, que Abrão, então, ele recebeu essa promessa, que ele seria abençoado, que ele teria o seu nome engrandecido e que ele deveria se tornar uma bênção. Mas lá em Gálatas 3,13, se você puder acompanhar comigo, diga: eu sou abençoado. Aleluia. Gálatas 3,13. Aleluia. Deus é bom. Lá em Gálatas 3,13 você vai entender algo poderoso. A palavra diz o seguinte: vai falar sobre a maldição da lei, porque muitas vezes, queridos, nós estamos no reino, mas nós continuamos com a mentalidade de escassez, com a mentalidade de pobreza, e sabe que todas as vezes que você mantém essa mentalidade de pobreza, você está ofendendo o sacrifício de Jesus naquela cruz, você está ofendendo aquilo que Cristo fez por você, porque a palavra fala que existia na velha aliança existia uma maldição, né, a maldição da lei, que ela tinha 3 pilares, digamos assim. Ela tinha a doença, a miséria e a morte eterna. O homem estava condenado
a esses 3 pontos. Mas a palavra diz, então, no capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos libertou. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas a palavra fala por que Ele fez isso por nós. Ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus então decide se entregar naquela cruz, se tornar maldito por mim e por você, para que a bênção que foi prometida a Abraão chegasse até mim e até você. As promessas que Deus fez a Abraão, dizendo, ei, você vai ser muito rico, eu vou engrandecer o seu nome, aí você vai ser uma bênção, você vai ser uma grande nação. Agora essa bênção chega através de nós, por meio de Cristo Jesus. Aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, se estendeu para nós, queridos. A bênção de Abraão agora está estendida para nós, amém? O cumprimento, queridos, final daquilo que Deus prometeu a Abraão se resume em Jesus Cristo, se resume na obra redentora de Jesus Cristo, mas não para nele, ela se estende até nós, amém? Então hoje você é abençoado, amém? Você é herdeiro das promessas, aleluia. Você não se alegra com isso, não? Diga, eu sou herdeiro das promessas. Aleluia, queridos. Então nós somos herdeiros da bênção de Abraão, queridos. A bênção de Abraão se manifesta nas nossas vidas. Gálatas 3, 29, você pula só uma página, ele vai dizer o seguinte, ó. E se sois de Cristo, tem alguém aqui de Cristo? Então ele diz, também vocês são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia, nós somos abençoados. Deus, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que nós não precisamos mais viver em uma condição de miséria, como a maldição da lei imputava. A maldição, como eu disse, ela imputava às pessoas a doença, a miséria e a morte eterna. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, quando você nasce de novo, agora você sai de uma condição de miserável, de uma condição de alguém que vivia em pobreza, e agora você é suprido, você é sarado, você é curado. Já está tudo resolvido, você não precisa se preocupar. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. Eu não sei o que você tem pensado durante esses dias, talvez você esteja pensando, Deus, como é que eu vou resolver aquela situação? Ele diz, eu vou fazer muito mais. Eu vou resolver de uma forma que você nem imagina, queridos. Já está resolvido, você não precisa se preocupar, porque a bênção de Abraão se manifestou na minha e na sua vida. Aleluia, nós somos herdeiros. Aleluia, por isso nós não podemos viver daquela forma de murmuradores, viver uma vida de escassez, de escravos, não, queridos. Quando a falta bater na sua porta, quando as situações se manifestarem, né, de forma desfavorável aquilo que a palavra fala, começa a render graça e dizer, Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas. A palavra diz que eu sou herdeiro, que eu estou assentado junto a Cristo nas regiões celestiais. A palavra diz que através do sacrifício de Cristo naquela cruz, eu já sou abençoado. Eu não vou ser abençoado, eu já sou abençoado. Você já é abençoado, você não vai se tornar abençoado, queridos, você já é abençoado, amém? Existem rios de vida dentro de você para se manifestar, aleluia, e não apenas para parar em você, como eu disse, você não é uma represa, amém? Você é uma fonte de águas vivas que vai abençoar muitas pessoas, que vai matar a sede de muitas pessoas, amém? Você precisa desejar ser uma fonte mesmo de águas vivas para as pessoas lá fora, aleluia. Mas, queridos, é interessante porque a palavra diz, né, que os judeus, eles viam Abraão como o pai, né, da fé. Os judeus, eles tinham Abraão como uma fonte mesmo de bênçãos espirituais, mas Paulo agora ele chega para os Gálatas e ele diz, olha só, se você estava aqui lendo comigo no capítulo 3, versículo 6, você deixar ali parado, mas ele vai dizer, olha, aqueles que são filhos de Abraão, eles são herdeiros das bênçãos. Se você ver lá no capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Os judeus, eles acreditavam que eles tinham Abraão como o pai na fé e como a fonte de todas as bênçãos espirituais, mas eles olhavam para aquilo que Abraão fez. Mas a palavra diz que é por causa que Abraão creu em Deus, que isso lhe foi imputado por justiça. E ele diz, sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aqui? Aleluia. Ele diz que são filhos de Abraão. E ele diz que a Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão e disse,
em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9 ele diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não no crente Abraão, mas com o crente Abraão. Nós estamos em Cristo Jesus, amém? E nós, porque somos da fé, nós já somos abençoados, amém? Então você já é abençoado. É engraçado porque, se você for ver lá em João, capítulo 8, versículo 58, você não precisa abrir agora, mas Jesus em determinado momento começa a falar com os judeus, e eles começam a indagar ele, quem você acha que é? E começa a comparar Jesus com os judeus, e Jesus disse, Abraão me viu e regozijou. Abraão me viu, a palavra diz que Abraão ele já estava apontando para Cristo, queridos. Abraão já estava apontando que iria vir que iria abençoar todas as nações da terra. Aleluia. Então os judeus ficam assim abismados. Como é que você pode dizer que você viu Abraão? Como é que ele pode ter te visto se você não tem nem 50 anos ainda? E Jesus vai dizer, antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia. O nosso Deus, ele já existiam promessas ao nosso respeito antes da fundação. Aleluia, você já era abençoado, queridos, antes mesmo das coisas acontecerem, amém? Você já é abençoado por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Aleluia. Então nós já somos abençoados, nós já somos herdeiros das promessas, amém? Mas como eu disse no começo, a finalidade de você ser abençoado, queridos, é para que você seja uma bênção para os outros. A finalidade de você ser abençoado é para que você seja uma bênção para os outros. E nós falamos, bênção, bênção. O que é uma bênção, queridos? O que é ser abençoado? O que é bênção? Eu poderia dar o significado de bênção como o poder, como a capacidade sobrenatural de Deus para manifestar resultados extraordinários na sua e na minha vida. Aleluia. A bênção de Deus, queridos, ela se manifesta na minha e na sua vida para produzir resultados, mas esses resultados não param na sua vida, eles transbordam para a vida de outras pessoas também. Aleluia, é por isso que a palavra diz que nós não precisamos correr até as bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguiriam, porque nós somos abençoados, as bênçãos vão correr até nós, amém? E essas bênçãos são o poder manifesto de Deus, é a capacidade que Deus te dá de adquirir riquezas, é a capacidade que Deus te dá para resolver situações difíceis, que na sua força você não conseguiria resolver, mas Deus te dá estratégias, Deus te dá uma capacidade, Deus te dá ideia, e você diz, Deus, como é que vai ser? No instalar de dedos aparece uma ideia, e você consegue resolver aquela situação, você consegue prosperar, aleluia. Então a bênção de Deus se manifesta na sua vida. De Deus para abençoar outras pessoas, porque tem pessoas que estão vivendo no reino, mas com a mentalidade de Egito, tem pessoas que estão dentro do reino, mas vivem com uma mentalidade de escassez, que quando se levanta, aqui o pastor fala, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a pessoa fica, mas para que isso tudo? Não, eu não tenho, eu já disse assim, eu não tenho. Se você assistiu o culto de Karina, quinta-feira, foi poderoso, agora eu estou toda hora assim, quando eu vou dizer, eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro sim, eu só preciso saber administrar. Então, queridos, a gente não pode ficar dizendo, eu não tenho, você tem sim. Você tem, a palavra diz que você é filho do dono do ouro e da prata. Então, você já é suprido de todas as coisas, amém? Aleluia. E muitas vezes a gente fica dizendo, mas o pastor levanta uma ideia. Se o pastor chegasse aqui essa noite e dissesse assim, irmãos, nós vamos mudar algumas coisas nessa igreja e cada um vai abençoar com 5 mil reais. Alguns iam ficar assustados. Meu Deus, mas eu não tenho isso. Mas outros queriam dizer, eu pego junto, eu não sei como é que vai ser, mas Deus vai me dar estratégias para prosperar, e eu vou ser participante, eu não vou ficar de fora. Querido, se Deus te capacitar para te dar 5 mil reais, é porque você está muito bem.
Nós precisamos desejar mesmo, queridos, sermos promotores do reino, sermos generosos. Talvez Deus não te está dando porque você não crê. Porque você não acredita que Deus pode te capacitar a prosperar. Sabe, muitas vezes a gente fala, vai ter isso aqui, vai ter oferta tal, vai ter oferta tal. Quando o pastor levantou a ideia das cadeiras acolchoadas, eu disse, eu vou comprar a minha e da minha esposa, já vou crer pela fé. Eu já comprei logo as duas. Meu irmão, a gente precisa ser participante. Você precisa crer para ter. Mas se você não crê que Deus pode te abençoar, se você não crê que Deus pode te usar para abençoar, para ser generoso, você não vai ter mesmo não. Porque Deus vai olhar para você e vai dizer, ele não é fonte, ele não é rio, ele é represa. Tudo aquilo que eu mando para ele prende, porque ele tem aquela mentalidade de escassez. Como é que Deus pode abençoar alguém que tem uma mentalidade de escassez, que vai ficar com a mente presa ao dinheiro? Porque a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro ele só revela aquilo que tem no seu coração. Se você tem um coração de escassez, um coração de alguém que vai reter, queridos, o dinheiro só vai revelar isso. Mas se você sabe que o dinheiro ele não pode mudar quem você é, queridos, dinheiro não vai ser problema para você. Deus ele vai ter prazer em derramar mesmo, porque Ele sabe que você vai promover o reino, porque Ele sabe que você vai ser alguém que vai abençoar outras pessoas. Aleluia! E nós precisamos ter essa mentalidade, amém? De alguém que vai desejar mesmo ter. Aleluia! Você acha que Deus, quando Deus colocou o homem naquele jardim, Deus ele disse, você pode comer de tudo, de todas as árvores, menos daquela lá, né, daquela árvore que estava separada. Deus não disse assim, ó, você vai comer só dessa árvore aqui, mas amanhã você come dessa outra aqui. Não, Deus nos colocou no lugar de desfruto, Deus colocou o homem no lugar de desfrutar. Aleluia! Lá em Romanos 12, 2, ele diz que existe uma boa, agradável e uma perfeita vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos satisfeitos em viver a boa vontade de Deus, quando Ele já queria que nós estivéssemos no nível de viver a perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo aqui numa mentalidade de, eu tenho aqui a minha casa, eu tenho aqui meu carro, não, está bom para mim. Mas você não entende que Deus ele quer se manifestar através de você, a graça, a bondade para alcançar outras pessoas, para manifestar a bondade dele na vida de outras pessoas através de você. Alguém precisou se mover e ser generoso e ser abençoador para alcançar a sua vida, e agora é o seu momento de também desejar ser um promotor do reino para alcançar vidas. Aleluia! Deus ele quer se manifestar através da sua vida, amém? Lá em Salmos capítulo 35, versículo 27, você não precisa abrir por causa do tempo, a Bíblia diz que cantem e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que sente prazer na prosperidade do seu servo. Deus ele sente prazer, querido, na tua prosperidade, sabe? Nós ficamos com essa mentalidade que prosperidade é algo ruim, porque nós vimos tantas coisas ruins acontecendo lá fora, pessoas desviando, mas queridos, se Deus tem o teu coração, como eu disse, então isso não vai ser problema, Deus te prosperar, Deus se deleitar na tua presença, te fazer prosperar, porque Ele sabe que você vai ser um bom mordomo, que você vai saber administrar as riquezas que Ele colocar na sua mão, amém? Na versão Reina Valera, a versão espanhol, ela diz que digam sempre, repita comigo, grande é o Senhor, que se deleita no bem-estar do seu servo. Aleluia! A palavra diz que Deus ele se deleita, Ele sente alegria, Ele sente prazer, queridos, no nosso bem-estar. Aleluia! A religião nos ensinou totalmente errado. A religião nos ensinou que nós precisamos viver mendigando, sofrendo, chorando, como se... Você acha que Deus ele deseja ver de fato alguém que Ele entregou o seu Filho tão precioso para a pessoa viver numa situação de mendiguez, de escassez, de pobreza? Não, queridos, existem duas coisas. Prosperidade faz parte da bênção, pobreza faz parte da maldição. Você escolhe onde você quer estar, se você quer viver uma vida de prosperidade ou se você quer viver uma vida de pobreza, de maldição. Não tem como viver as duas, queridos. Por isso que hoje você precisa ter uma mudança de mentalidade. Você dizer, ei, eu sou próspero. A bênção que estava em Abraão me alcançou através de Cristo Jesus. Tudo já está suprido. Talvez você olhe para o seu armário e esteja faltando alguma coisa. Você diz, eu já vejo pela fé. Já tem isso, já tem isso, já tem isso aqui. Vai chegar. Deus, Ele é bondoso. Ele não vai me deixar viver numa situação de escassez. As coisas vão chegar. Porque Ele é um bom pastor. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando nós temos a consciência, meus irmãos, que nós já somos abençoados. Quando você tem a consciência de prosperidade, onde você chegar, onde você estiver, o que você fizer vai ser próspero. Vai prosperar. Onde você chegar, onde você pisar a planta dos seus pés, a bênção vai chegar. É interessante porque lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, a Bíblia diz que Isaac ele está num determinado lugar e ele planta lá uma árvore, uma semente, e a Bíblia diz que ele colhe 100 por um.
E a Bíblia diz então que ele começou a ficar muito rico a ponto de Abimeleque olhar e dizer: Isaac, vai embora, porque você já está poderoso demais no nosso meio. E a Bíblia diz que Isaac então sai daquele lugar, ele vai para a terra do seu pai Abraão, e ele então cava os poços, e a palavra diz que jorra água. Então, os pastores também de Abraão, né, que serviam agora Isaac, eles cavam poços, e a Bíblia diz que os pastores de Gerar, eles vão e enterram aqueles poços. Mas a Bíblia então diz que Isaac e os pastores vão para outro lugar, cavam poços e a água dá também. E aqueles pastores novamente vêm para implicar e enterram novamente os poços. Então Isaac vai para outro lugar, ele cava os poços e a água, a fonte também jorra naquele lugar. E ali as pessoas não mais implicaram com outros. Assim também vai ser na sua vida e na minha vida, queridos. Onde você estiver, ainda que as pessoas tentem fazer algo para tentar te prejudicar, não vai dar certo. Porque ainda que elas tentem, onde você chegar, a bênção vai correr atrás de você. Você vai estar aqui, a bênção vai estar com você. Você chega nesse lugar, a bênção te acompanha. Você pisa para frente, a bênção te acompanha. Você dorme, a bênção se manifesta na sua vida. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, Deus nos deu o espírito de sabedoria. Eu declaro em nome de Jesus estratégias do alto para a sua vida. Eu não sei o que você deseja fazer, se é empreender, se você já é um empreendedor, mas existe um espírito de sabedoria sobre a sua vida para te ensinar a administrar, para te ensinar a conduzir o seu negócio. Você não precisa ficar preocupado com crise, não. Quem está em Cristo não olha para a crise, olha para Cristo. Aleluia, Deus é bom. Nós temos, queridos, um espírito de sabedoria. Sabe que Deus, Ele de fato deseja ter os melhores profissionais a serviço do reino, os melhores professores, os melhores advogados, os melhores médicos, que eles têm que ser crente mesmo, os melhores engenheiros, os melhores empreendedores, tem que ser crente. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, amém? Aleluia. E você não vai precisar ficar correndo atrás da prosperidade, você só vai precisar preservar a sua mentalidade de ser próspero, porque você já é próspero. E porque você tem essa mentalidade de prosperidade, você não precisa correr atrás da bênção, como eu disse, a bênção vai te acompanhar, ela vai correr atrás de você e vai te acompanhar, amém? Aleluia. Então, quando nós temos uma mentalidade de prosperidade, tudo aquilo que nós tivermos, seja o dinheiro, seja um carro, uma casa, nós iremos saber que isso não pode nos dominar, porque se um carro que você tem, ele te domina, então você está reduzindo o seu valor ao de um carro. Se uma casa, se um dinheiro, se um negócio, se um trabalho, ele tem o poder de te dominar, então então você tem o valor dessa coisa. Aleluia. Mas, queridos, Deus é a nossa fonte de provisão, Deus é a nossa riqueza, amém? Deus é a nossa fonte, queridos, nós não precisamos ficar presos às coisas materiais. Aleluia. Dinheiro na mão de crente é recurso. Dinheiro na mão de crente não pode ser um Deus, ele tem que ser um recurso, amém? Aleluia. Aleluia, porque prosperidade é muito mais do que aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. Aleluia. Você poderia abrir em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Diga: mentalidade de pobreza não faz parte da minha vida. Aleluia. Deus, Ele não quer mesmo que você tenha uma mentalidade de pobreza, porque se você vive com uma mentalidade de pobreza, de escassez, você não vai conseguir querer descumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você vai ficar sempre retendo, parando. 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 6, deixa aí. Eu gosto muito de ouvir um ministro, o nome dele é Reinhard Hilter, que ele é americano e ele mora no Brasil com a sua esposa, e ele tem um projeto de criar orfanatos, né? E é bem interessante porque ele conta uma situação bem interessante. Ele disse que ele foi convidado para um evento, e ele foi até esse evento, ele chegou na cidade, e eles pararam em um determinado lugar, num porto, e lá ele olhou para vários iates, né? Ele viu pessoas com iates luxuosos, e então ele disse que olhando para aqueles iates, ele começou a se indignar. Ele disse: como é que pode, vou parafrasear aqui o que ele fala, ele disse: como é que pode essas pessoas gastando dinheiro com iates, enquanto eu estou aqui, eu gostaria de receber ofertas para abençoar o orfanato, para criar mais orfanatos. E ele disse que ele se indignou no seu coração por causa daquelas pessoas que tinham comprado iates, né? Iates luxuosos, que eram prósperos, digamos, financeiramente falando. Então ele disse que Deus, ele veio e ele trouxe uma revelação para ele. Ele diz: ei, Reinhard, não fique indignado com a prosperidade ou com a riqueza, você tem que se indignar com a pobreza. Porque talvez você esteja pensando que
o dinheiro que foi usado para esses iates, ele de alguma forma limitou o meu agir para com você e com o orfanato. Mas, queridos, quantos sabem que no céu não existem limites? E ele diz, você acha mesmo que o dinheiro que foi usado para esses iates diminuiu algum pouco ou um pouquinho o que tem aqui no céu? Você acha que o que foi usado para esses iates, eu não tenho muito mais para manifestar na sua vida, para fazer os seus sonhos, para cumprir o seu propósito? Sabe, quando você vê alguém prosperando, não fica com raiva, com sentimento de indignação. Você tem que se indignar quando você quiser fazer algo para Deus e não ter, digamos, o dinheiro, porque dinheiro não pode ser problema, dinheiro não pode ser um limitador do propósito de Deus para a sua vida. Se não está tendo, começa a declarar, Deus, em nome de Jesus eu declaro estratégia chegando. E estratégia se manifestando, ideias do alto, ideias criativas, não sei como é que vai ser, Deus, mas eu declaro prosperidade chegando na minha vida, o dinheiro vai chegar. Começa a declarar, queridos, não olha para aquilo que as pessoas estão tendo, ou fazendo, ou acontecendo, não. Sabe que a prosperidade deles não diminui em nada a prosperidade dos céus, a prosperidade de Deus. De onde vem aqueles recursos, tem muito mais, queridos, os céus, o céu não tem limites, amém? Aleluia, Deus é bom. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, o louvor pode subir, já falta 3 minutos, meu Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, aleluia, a palavra vai falar sobre semente e pão, amém? Quando eu dou aula no discipulado sobre dízimos e ofertas, eu gosto muito de usar esse capítulo, porque eu acho bem interessante o que ele vai nos ensinar. Muitas vezes a gente lê só o começo, 2 Coríntios 9, versículo 6 a 12, amém? Ele vai dizer o seguinte, isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Diga, Deus ama quem dá com alegria, amém? Deus ama generosidade. A palavra diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda obra. Olha que interessante, porque ele diz que Deus pode nos fazer abundar em toda graça. O que quer dizer abundar? No dicionário diz que abundar é produzir em grande quantidade, para nunca faltar. A Bíblia está dizendo que Deus ele vai fazer na sua vida, através da sua graça, manifestar em grande quantidade que nunca falte. Para quê? Para que você tenha sempre, em ampla suficiência, a ponto de que superabunde em toda boa obra. Aquilo que se manifesta em grande quantidade na sua vida, não é para ficar apenas em você, mas para superabundar na vida dos outros. Se você for ver vários versículos da Bíblia, ela diz que vai transbordar. Por que Deus não coloca só o limite, só aquilo para nós termos? Não, Deus deseja transbordar, porque Ele sabe que quando transborda em você, alcança aqueles que estão perto de você, alcança outras pessoas, amém? Aleluia. Mas Ele continua dizendo, ora, aquele que dá semente ao que semeia, diga comigo, aquele que dá semente ao que semeia, aleluia. Se você não semeia, Deus não vai te dar semente. Ele está dizendo que Deus dá semente ao que semeia. Talvez sementes não estejam chegando na sua vida porque você comeu a semente pensando que era pão. E como é que Deus vai confiar a semente na mão de alguém que come? A palavra diz que semente precisa ser semeado, porque quando você semeia, multiplica. Mas ele diz também que pão para alimento. Então, como o pastor Galeno sempre diz, pão você come, mas semente você semeia. O problema é que tem pessoas que estão comendo o pão e a semente, e é por isso que não vê Deus providenciando mais semente, porque Ele vai dar semente ao que semeia. Aleluia, amém? Quando você está comendo a semente, você está cessando o fluxo da multiplicação, porque semente foi colocada para ser semeada, e quando ela morre, ela multiplica. É como um agricultor que ele pega uma semente de milho, ele coloca lá, a semente vai morrer e vai multiplicar, e vai sair várias espigas de milho. Mas quando nós estamos comendo aquilo que deveria ser semeado, nós estamos cessando o fluxo da multiplicação. E por que Deus? Então Deus não vai dar mais, queridos, sementes, porque Ele sabe que você vai comer. Mas quando Deus ele encontra alguém com um coração generoso, alguém que entenda a importância de semear, Deus ele não vai ter problema em dar semente àqueles que semeiam. E Ele diz, esse que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também vos suprirá e aumentará a vossa sementeira
e multiplicará os frutos da vossa justiça. E eu sempre pergunto aos alunos no discipulado, eu digo, e eu vou perguntar a vocês aqui, eu quero que vocês me respondam. Quem quer ser rico aqui? Está vendo que muitas pessoas ficam com a mão abaixada quando a gente faz essa pergunta? E eu faço mesmo para questionar você. Muitas vezes nós, quando perguntamos essa palavra, quem quer ser rico? As pessoas ficam com aquele receio, mas eu vou ser rico? Porque elas têm a mentalidade que rico é avarento, que rico é aquele que guarda, que é aquele que retém. Mas a palavra diz que Deus deseja enriquecer-vos em tudo. Para quê? Com a finalidade de ser generoso. Ele diz que Deus vai nos enriquecer em tudo para toda generosidade. Então, queridos, não tenha medo de ser rico não, porque Deus ele quer de fato te usar para agir com generosidade na vida das pessoas. Deus deseja te dar recursos financeiros para que você seja um propagador do Evangelho, para que você faça o reino de Deus avançar. Aleluia! Para que você possa cumprir o seu propósito, porque existe um preço. Aleluia! Quantos missionários não estão no campo e você pode ser um financiador deles se você tiver dinheiro, mas se você não tem, como você vai abençoar? Como você vai fazer a obra de Deus se expandir nessa terra? Sabe que eu tinha essa mentalidade de quando falavam sobre dinheiro eu ficava, dinheiro não, mas depois que eu comecei a estudar para dar aula no discipulado, eu disse, eu quero ser rico mesmo. Deus, eu estou aqui porque Deus tem o meu coração e Ele sabe que Ele pode derramar, porque eu vou ser uma fonte para abençoar outras pessoas. Então dinheiro não vai ser problema para mim e para você. Aleluia, Ele diz que vai nos enriquecer para toda generosidade, e Ele diz que o objetivo é que dessa forma sejam tributadas graças a Deus. Aleluia, e Ele diz que esse serviço de assistência não vai suprir só as tuas necessidades, né, as necessidades dos santos, mas também vai redundar em muitas graças a Deus. Aleluia, Deus Ele quer te enriquecer. Deus, Ele quer te enriquecer, porque Ele sabe que você tem um coração, um solo bom para ser abençoado, e Ele sabe que Ele te abençoando, Ele vai alcançar outras vidas, Ele vai alcançar outras pessoas, amém? Então não tenha medo de ter dinheiro, o perigo é o dinheiro ter você. Se o dinheiro tem o seu coração é um perigo, mas se você sabe que o dinheiro é um bom servo, queridos, não vai ser problema. Se você não quer, manda para mim que a gente vai fazer um negócio muito bom com ele. Temos muitas coisas para fazer, amém? Aleluia. Então o dinheiro, como eu disse, na mão do crente, ele não é dinheiro, ele é recurso, amém? Para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Provérbios 11, versículo 24 ao 25, eu já estou acabando. Ele diz, quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Quer ver suas riquezas, quer ver seus recursos se multiplicando? Dê com generosidade. Mas ele diz, outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. E ele termina dizendo, o generoso sempre prosperará. Aleluia. Ele diz, aquele que é generoso, que dá com generosidade, vai ver multiplicação, vai ter aumento. Mas aquele que retém, né, aquele que deveria ofertar, não é errado reter, mas ele diz, reter mais do que é devido, reter o que deveria ofertar, ele vai cair na pobreza. Ele diz, o generoso sempre prosperará. Só há multiplicação quando há compartilhamento. Só há multiplicação, queridos, quando a gente compartilha, quando a gente entende a importância, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. No mundo não, no mundo dizem que é melhor receber, e poucos querem ofertar, querem dar, mas no reino é diferente, queridos. Quanto mais você dá, quanto mais você compartilha, mais você tem, mais Deus coloca na sua vida, porque Ele sabe que você é um canal de bênçãos, um canal de generosidade. Aleluia. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 7, você não precisa abrir, nós já estamos acabando, mas eu acho interessante essa história, porque a Bíblia diz que Jesus ele chega no mar, né, lá de Jerusalém, e Pedro estava lá pescando, Pedro estava lá tentando e não tinha alcançado nada. Então Jesus pede um dos barcos de Pedro e começa a pregar, né? Então Pedro não tinha pescado nada e Jesus olha para ele e diz, lança as tuas redes ao lago mais profundo. E Pedro então questiona Jesus e diz, mestre, eu passei a noite toda e não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Ele ouviu aquela palavra e ele decidiu obedecer. E a palavra diz que quando Pedro vai às águas mais profundas, foi tanto peixe, que não parou só nele. Ele precisou chamar outras pessoas para compartilhar. Ele diz, ei, vem, que aquilo que eu estou recebendo aqui precisa também transbordar na vida de vocês. E a Bíblia diz que ele chamou os companheiros, e até os companheiros foi tanto peixe que quase os barcos iam a pique. Sabe, talvez você
quando olha para a palavra de Deus, você tem o seu negócio, Deus te deu uma palavra, né, de transbordo, de prosperidade, e se você de fato se agarrar a essa palavra, queridos, vai ser tanta bênção na sua vida, que não vai parar em você, você vai precisar chamar os outros, até a concorrência naquele dia vai ser abençoada, sabe? Lá no escritório, nós costumamos orar pela manhã, e nós somos advogados, né, eu e Leonardo, e sempre quando a gente ora, eu digo, Senhor, eu peço, claro, para que me abençoe, mas eu digo, Senhor, nós temos um prédio lá que são cheios de advogados, tem advogado em cima, embaixo, em todo lugar. Eu digo, Senhor, que não parem apenas em nós, que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão aqui também, que os nossos colegas advogados também sejam abençoados, que eles tenham também demanda. Aleluia. Você já começou a orar pelas pessoas que também têm o mesmo negócio que o seu? Nós temos muitas manicures aqui, nós temos muitos advogados nessa igreja e nós não somos concorrentes. A mesma bênção que flui de Deus para a sua vida, flui para a vida do seu irmão também. Você não precisa olhar para o seu irmão que tem um negócio igual ao seu e você dizer, é um concorrente. Não, é um companheiro. E a bênção que está caindo na sua vida, você vai poder chamar ele e dizer, vem que de onde está vindo aqui tem para você também. Aleluia. Mas aí lá em João 21, né, Jesus morreu, ressuscitou e ele começa a aparecer para os discípulos. E lá em João 21 a Bíblia diz que novamente Pedro e os discípulos agora vão pescar, decidem pescar. Então Jesus aparece para eles, mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, não temos nada. Então Jesus dá uma direção, ele diz, então vão ao mar, lance as suas redes à direita. Agora Jesus dá uma estratégia para eles, lança a tua rede à direita. E a Bíblia diz que aqueles homens então vão ao mar, lançam as suas redes, e a palavra diz que eles pegam tanto peixe, a ponto de quando eles verem o que está acontecendo, o discípulo do amor, né, João, falando dele mesmo, diz, é o Senhor. Então, Pedro, ele vendo aquilo, ele pula e ele começa a nadar e vai até Jesus, e os outros vêm trazendo o barco cheio de peixes, a ponto das redes ficarem cheias de peixe, quase rompia também, mas não rompe. E a Bíblia diz que quando Pedro chega naquele lugar, Jesus já está lá, e já tem peixe no fogo, e já tem pão. Jesus mandou aqueles homens irem pescar, e quando eles chegam naquele lugar, através de uma estratégia, Jesus disse, lance as redes à direita. E quando aqueles homens lançam as redes e pegam o peixe e vêm até Jesus, já tem peixe no fogo, já tem pão. Sabe, que enquanto você está indo pescar, Jesus já está com a provisão pronta. Enquanto você está indo buscar a provisão, Jesus já tem a provisão pronta para você. Você não precisa se preocupar em como vai ser. Talvez você foi pescar e não chegou nada, mas quando você vier já tem provisão pronta. E Jesus então diz, senta, come, tem peixe, tem pão para você. Aleluia. Mas nós precisamos ter um coração cheio de gratidão. Aleluia, cheio de gratidão. Talvez você olhe para o que você tem e você ache pouco. Como naquele dia quando os discípulos, Jesus está no meio daquelas pessoas e a Bíblia diz que ele se compadece delas porque estavam com fome. E a Bíblia fala que Jesus disse aos discípulos, alimente-os. E ele diz, como é que vai alimentar eles com o quê? Inclusive um dos discípulos diz, nós temos aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E talvez você tenha algo que para você seja pouco. Mas quando você coloca nas mãos certas, vai prosperar. A palavra diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pega os pães e os peixes e os abençoa. E rende graças. E a Bíblia diz que aqueles pães alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquilo que talvez para você seja pouco, talvez você começou um negócio agora e você acha que é muito tímido, que é pouco, que é pequeno, mas se você consagrar as mãos do Senhor, se você colocar nas mãos do Senhor, isso que para você é pouco, eles vai prosperar e vai sobrar e vai abençoar. Naquele dia o menino chegou com 5 pães e 2 peixes, saiu com 12 sacos cheios. Aleluia. A viúva de Sarepta, quando ela chegou para o profeta e disse, olha, o teu servo, aquele que te servia, que era o meu marido, morreu, e agora os cobradores estão vindo pegar os meus filhos. E ele disse, o que é que você tem? Ela disse, não tenho nada. Porque muitas vezes, quando uma situação ruim chega em nossas vidas, nós não conseguimos olhar para aquilo que nós temos. Nós já dizemos logo, não tenho nada. E ela disse, eu não tenho nada, a não ser azeite. Ele disse, pois faz o seguinte, reúne todos os teus vizinhos, pega as vasilhas e derrama o azeite. E a Bíblia diz que ela começou a derramar azeite, e foi derramando azeite, e só estancou azeite quando ela não tinha mais vasilhas para colocar.
talvez você pense que aquilo que você tem não significa nada, mas quando você permite que a graça de Deus, que a bondade de Deus, que a fidelidade de Deus se manifeste, meu irmão, só vai estancar quando não tiver para onde mais ir. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem para onde ir, tem pessoas que estão precisando da minha e da tua generosidade. Deus quer te usar para alcançar vidas, amém? Fica de pé. Aleluia. Você precisa ter um coração de generosidade. Você precisa desejar ser generoso, porque Deus quer te usar de fato como um instrumento para alcançar pessoas. Existem pessoas que estão lá fora gritando, pedindo respostas, e Deus pode te usar como resposta nessa geração. Deus pode te fazer um grande empresário. Deus pode fazer um grande profissional, um professor, um médico, um engenheiro, não sei, um empreendedor, porque Ele vai querer, através da sua vida, ser um financiador do reino. E pessoas vão ser abençoadas, pessoas serão alcançadas, e a Bíblia diz que no final serão tributadas graças a Deus. Aleluia. Mas lembre-se, você não pode comer as sementes, você come o pão e você semeia a semente. Aleluia. Feche os teus olhos, eu gostaria de orar por você. Senhor, nós te rendemos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade que se manifesta em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que você essa noite encontrou corações generosos. Pessoas que entenderam a importância de serem generosas porque elas já foram abençoadas. Porque elas entendem que por elas serem abençoadas, porque a bênção de Abraão que chegou e que se cumpriu em Jesus e que se manifestou em nossas vidas, agora elas podem agir com generosidade, porque elas podem viver uma vida de abundância, porque elas sabem que elas não precisam mais viver uma vida de escassez. Aleluia, a tua palavra diz que nunca vi um justo mendigar um pão. Aleluia, obrigado, Jesus, pelo privilégio de sermos os teus filhos. Aleluia, obrigado, Jesus, pelo privilégio de sermos os teus filhos. Não existe falta. O Senhor é nosso pastor e de nada eu terei falta. Obrigado, Jesus, eu declaro pessoas aqui com ideias, revelações do alto chegando na vida dos meus irmãos, ideias milionárias. Eu declaro em nome de Jesus ideias, eles vão se pegar tendo ideias de negócios, ideias de investimentos, formas diferentes. Talvez eles disseram até assim: não, eu já fiz isso, mas agora com uma ideia diferente, lançando a rede para a direita, lançando o Senhor, dando estratégias específicas. Eles vão prosperar, coisas vão acontecer e eles vão ver a bondade do Senhor se manifestando, e eles vão dizer: só poderia ter sido Deus, só poderia ter sido Deus, porque a Bíblia diz que não é na nossa força. Aleluia, não é na força do seu braço que você adquire riquezas, é na força do Senhor que te dá a capacidade de adquirir riquezas, amém? E se você está aqui essa noite e Deus te trouxe aqui a mesma bênção que se manifestou na vida de Abraão e que se cumpriu em Jesus, a Bíblia diz que ela está disponível para se manifestar na sua vida, mas para isso você precisa fazer Jesus o teu Senhor e Salvador. Você precisa ter uma aliança com Jesus. E quando você faz essa aliança com Jesus, a Bíblia diz que agora a bênção, as promessas vão chegar na sua vida. E você vai sair de uma condição de alguém que vivia numa mentalidade ou numa situação de escassez, e agora você vai viver numa situação de prosperidade, de alguém que é próspero, de alguém que é abençoado. E não apenas um abençoado, mas alguém que vai se tornar uma bênção. Se temos alguém que está nos visitando pela primeira vez e deseja fazer uma aliança com Jesus, deseja reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, gostaria que você erguesse sua mão. Eu gostaria só de orar por você. Todo mundo que está aqui um dia fez isso. Todo mundo que está aqui um dia decidiu dar um passo de fé, um passo de ousadia e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você pode perguntar a qualquer um aqui se ele se arrepende de ter feito isso, porque foi a melhor escolha da minha vida. Quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, eu descobri de fato quem eu sou. Eu descobri de fato o que eu posso. Aleluia, a palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus tem essa graça, essa abundância, essa prosperidade também disponível para você. Se você nunca fez uma confissão por Jesus, gostaria que você erguesse sua mão. Eu só queria orar por você. Você só vai precisar repetir algumas palavras, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vai vir habitar dentro de você, e você vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura, amém? Temos alguém? Ninguém? Então ao final do culto você pode me procurar alguns pastores aqui, procurar o pessoal da Acolhe, que eles vão te conduzir a essa oração, mas não sai daqui sem fazer um concerto com o Senhor, amém?